Por que você não consegue construir a tão famosa e desejada autoestima? Por que você não consegue? Primeiro ponto, porque você acha que a autoestima é só a estética. E a estética é importante? Obviamente, não tem estima numa mulher que não gosta da sua própria imagem. Não tem estima numa mulher que não gosta do seu próprio corpo. Começa por aí. Mas não é só isso. Você não consegue ter autoestima porque às vezes você até cuida da imagem. Você até tem um corpo, sei lá, bonito, padronizado, sei lá, né? Padrão que a sociedade exige, magra, enfim. Só que você não faz uma série de outras coisas. Você não sabe sua conduta, você não tem princípios, você não tem valores, você não se respeita, você acaba se oferecendo para outras pessoas, fica em busca da validação das outras pessoas, se enfia em um monte de relacionamento ruim, você não tem coerência nas suas escolhas. Aí você pode ter um corpo, amiga, lindíssimo, assim, ó, perfeito. Mas você vai ter autoestima? Não vai ter autoestima. Porque a autoestima é o autorrespeito, é a capacidade de se sentir segura com você, de você se sentir confiante, de você ter capacidade para resolver uma situação, tomar uma decisão, entrar num casamento, sair de um casamento, trocar de carreira, entrar numa carreira, começar algo novo, começar e terminar as coisas, se organizar, ter decisões, aceitar as consequências das suas decisões, ter autorresponsabilidade, ter autoconhecimento. É uma série de coisas. A autoestima não é você só se sentir gostosa. Antes fosse, meu Deus, se a gente fosse só gostosa e isso, só isso afetasse a nossa autoestima, eu acho que não precisava nem de psicólogo para tratar a autoestima, entendeu? Porque daí seria muito mais fácil. Só que essa não é a realidade. A autoestima ela é um conjunto, um combo de coisas que ou você faz tudo de forma gradativa, ou você faz uma coisa ou outra e você também não tem autoestima do mesmo jeito. Não adianta ter imagem se você não tem autorrespeito. Não adianta ter autorrespeito se você não tem uma imagem que te agrada. Não adianta você ter autorrespeito e uma imagem que te agrada e se comportar de uma maneira completamente diferente do que você fala com você mesma. Ou seja, não tem coerência. Autoestima é você ter coerência entre o que você pensa de você, fala de você e faz com você. Então, é imagem bonita, com autorrespeito, com autorresponsabilidade, com compromisso, com lealdade, boas escolhas nos relacionamentos, sejam amorosos ou afetivos, posicionamento no trabalho, ou fora do trabalho, ou dentro de casa com seu marido, independente de qual lugar você ocupe. É um conjunto de coisas, e é por isso que você não consegue ter a famosa autoestima, porque você vai no salão, você faz as unhas, você arruma o cabelo, mas você volta para casa, é pior que a Cinderela. Porque eu acho que às vezes a Cinderela tem um pouco mais de dignidade que a gente, porque quando a gente volta para casa, a gente aqui, ó, se maltrata, ai, porque tá vendo, não tem jeito, não funciona, eu não consigo sair desse lugar. Mas é claro, meu amor, que você não sai desse lugar. Veja bem, você quer fazer uma coisa e não quer fazer todas as coisas que você precisa. E essa é uma outra dificuldade das mulheres construírem autoestima. Elas querem fazer o que elas querem, não o que elas têm que fazer. Inclusive, elas vão para terapia e às vezes querem continuar fazendo o que elas querem, e não a orientação, e não usando a ferramenta, e não usando o próprio profissional, entendeu? É, é, que paga, entendeu? Você está pagando a pessoa para poder te ajudar, um mentor, um terapeuta, um psicólogo, tanto faz. Então, a autoestima você não tem porque você faz uma coisa ou outra e porque não é só a estética como todo mundo acha que é. É um conjunto de cabelo bem arrumado, hidratado, uma roupa que você gosta, num corpo que você gosta, uma pessoa que parece que é bem cuidada, que se maqueia, que se cuida, uma pessoa que se respeita, que tem bons relacionamentos, que sabe se posicionar no trabalho, com o trabalho que escolheu. Tudo isso conta para que você tenha autoestima. Não é só você cuidar de um lado da sua vida e não cuidar do outro. Então, se você quer de fato ter autoestima, que é essa coerência, quer ser essa mulher potente, potente, não guerreira, tá bom? Ser potente não é ser guerreira, pelo amor de Deus, ser potente, ser forte, capaz, decidida, posicionada, corajosa, de decidir a própria vida, de ter que cortar o que é necessário. Potente, não guerreira. Mulher guerreira é a mulher que faz mais do que ela deveria, suporta mais do que ela deveria. Umas porque não tiveram escolha, infelizmente, outras porque escolhem ser as guerreiras. Então, ser uma mulher potente que termina o que começa, que se sente bem, que mantém o autocuidado, que cuida do corpo, que gosta do seu corpo, que se posiciona, que tem coragem para querer ter as coisas. Você sabia que até para você querer ter as coisas você precisa de autoestima? Você acredita que você precisa de autoestima até para escolher a roupa que você usa?
Até aquilo que você acha bonito depende da sua autoestima, porque se você é uma pessoa de cultura muito baixa, né, ou de uma cultura muito pobre, tanto financeiramente quanto culturalmente, o seu intelecto de beleza, do que é bonito, do que é belo, ele simplesmente, às vezes, ele não existe, porque você não acha que você tem capacidade de julgar até o que é bonito do que é do feio. Então, até para você escolher uma coisa bonita, uma roupa, uma coisa, precisa de autoestima. Você precisa acreditar que você pode viajar. Você precisa acreditar que você pode ir para o Nordeste, você precisa acreditar que você pode fazer um curso, você precisa acreditar que você pode aprender uma aula de piano, sei lá, você precisa acreditar. E adivinha onde que mora o acreditar? Mora na autoestima, mora nessa sua capacidade de confiar em você mesma para pelo menos você conseguir fazer um movimento na sua vida. Não tem movimento sem você pensar que você pode. Só que não tem como você pensar que você pode sem autoestima. E não tem como você ter autoestima se você achar que é só ser magra, ter um corpo estético padrão que atende uma sociedade. Não é só isso. Tá entendendo? Tem que cuidar da sua cabeça, que você tem que cuidar do seu corpo, que você tem que cuidar dos seus comportamentos e você tem que cuidar das suas relações, porque se você tem relações que não te respeitam, então você não tem autoestima. Uma das premissas básicas, ou seja, o início de você ver se alguém tem autoestima é olha as pessoas que estão em volta dela. São que tipo de pessoa? Pessoas com coerência, pessoas com respeito, pessoas educadas, são pessoas que você vê que tem um mínimo de bom senso, porque se são pessoas que são folgadas, mal educadas, pessoas que abusam da sua boa vontade, você pode ter certeza que essa pessoa não tem autoestima. Porque uma pessoa que tem autoestima não aceita estar em relações que ultrapassam, que abusam, que ferem. Que ferem ela. Entende? Olha o relacionamento dessa pessoa. Com quem que ela se relaciona? Com quem que ela casou? Com quem que ela tá namorando? Com quem que ela fica? Vamos falar a verdade, com quem que ela transa? Até com quem você transa, até com quem você dorme sexualmente, a gente tem uma ideia do quanto você se gosta, do quanto você se odeia. Então a gente precisa de autoestima para tudo, mas ao mesmo tempo a gente não consegue ter autoestima porque não tem essa clareza, não tem esse discernimento, não tem essa capacidade de entender que precisamos de um conjunto de coisas, precisamos de um conjunto de coisas caminhando juntas. Então você vai para academia, cuida do seu corpo, você se alimenta bem não por conta da dieta, mas porque é o certo. Você tem autocuidado, você escolhe melhor as suas roupas, você acredita que você pode comprar, vestir, andar e investir em você. Você não se respeita, você não fala mal de você não aceita que alguém te desrespeite, você corta as amizades que são ruins, que mais ultrapassam seus limites, você sustenta seu limite com o seu chefe, com o seu marido, com o seu amigo. Você procura fazer coisas boas para você mesma, se cuidar, se proteger, ler um livro, passear. Olha um conjunto de coisas. Olha o conjunto de coisas. No dia a dia você não se maltrata, você não se despreza, você não deixa qualquer sentimento controlar as suas escolhas, você continua indo na academia, você continua todo dia comendo aquilo que você sabe que é bom pra você, mesmo que você tenha vontade de comer outras coisas, mesmo que você esteja de TPM, você não sai de casa acabada. Você sai de casa minimamente arrumada, mesmo que você não esteja com vontade, porque isso é autocuidado, porque isso é autorrespeito com a sua imagem, isso é autoestima, isso é a dinâmica. A maioria das mulheres querem, toma, ó, isso aqui é autoestima, vestiu, acabou. Como se você não tivesse que fazer várias coisas para ter essa autoestima. Como se você não tivesse que ter uma organização para ter autoestima. Você tem que ter organização mental, emocional, financeira, às vezes até espiritual, para você conseguir se sentir bem com você mesmo. Então, amiga, é um conjunto de coisas. Você não consegue porque você se preocupa com uma coisa ou com outra, porque você não tem esse discernimento de entender que é tudo isso. E o principal, o que mais faz com que a autoestima, assim, nasça no coração de alguém é a autocompaixão. Se você não é uma pessoa que minimamente se protege, inclusive de você mesma e das suas próprias escolhas ruins, não adianta você ter o cabelo bonito, hidratado e ter o corpo tecnicamente perfeito, porque você nem se protege, você se deixa, você se abandona, você não se gosta. Você fala mal de você deixa as pessoas falarem mal de você, mas aí você quer ir pra academia, emagrecer 20, 10, 5 quilos porque você acha que é isso que vai te deixar potente e, sinceramente, vai melhorar. Mas se você se desrespeita, não é um corpo bonito na frente do espelho que vai fazer você se sentir melhor se você se trata um lixo.